Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 19 ao 23. Nabucodonosor os condena à fornalha de fogo ardente. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Para expressar a sua ira e para apaziguar os deuses, ele ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Os babilônicos reconheciam 7 planetas e 7 deuses dos planetas, um para cada um. Portanto, o número 7 pode ter sido usado para apaziguar esses deuses. E mandou os homens muito fortes que tinham em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para jogá-los na fornalha de fogo ardente. Esses homens, muito fortes, foram, sem dúvida, escolhidos por uma razão em particular. O rei poderia estar disposto a admitir que nenhuma acusação de poder humano pudesse ser equiparada ao poder divino. Mas apesar disso, é óbvio que esses homens muito fortes foram escolhidos preciosamente para o propósito de que, apesar do poder divino, pelo menos se este se manifestasse, porque eram deuses falsos, a sentença real poderia ainda ser cumprida pelas forças desses homens. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Isso sem dúvida foi feito porque o rei acreditava que esses artigos de vestuário, que eram de material inflamável, apressariam as suas mortes. Porém, aconteceu o exato oposto, provando o poder que Deus Altíssimo tem de operar milagres, e porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira aquecida, e a chama do fogo matou aqueles que tinham levado a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. A fornalha estava tão quente que os homens muito fortes, usados por Nabucodonosor, não foram mortos pelo calor abrasador. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui aprendemos algo. Deus, ele é poderoso em todas as coisas para cuidar de mim e de você, se estivermos o que? Disposto, como a Sadraque, Mesaque e Abednego, a negar qualquer pedido que nos façam de adorar aquilo que não seja Deus. Foi esse o agir desses homens que moveu os céus e a terra para que, dentro daquela fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, viesse o próprio Deus libertá-los das amarras e dançar junto com eles dentro da fornalha. E depois o rei Nabucodonosor, ao ver os seus homens caídos mortos, antes mesmo de chegarem ali para dentro da fornalha, coisa que eles não fariam, mas somente de empurrar Sadraque, Mesaque e Abednego adentro. Eles, com aquele fogo abrasador, caíram mortos, mas Sadraque, Mesaque e Abednego dançaram com o próprio Deus vivo. E eles saíram a pedido do rei. Mas infelizmente, muitos são como o rei Nabucodonosor, aonde mandou exaltar o Senhor e onde mesmo ele exaltou o Senhor e mandou proteger esses homens, porque era o Deus Altíssimo. Mas o coração ali foi momentâneo, não foi eterno. O que devemos de ter em nossas mentes é que o Senhor, Ele é Deus quando passamos dificuldade. Ele é Deus quando estamos bem. E Ele é Deus quando nos prospera. E nós devemos ser fiéis a Ele em todas as ocasiões. E não somente nos momentos difíceis. E quando vem a bonança, quando vem as farturas que Deus nos envia, e eu não estou falando aqui de dinheiro, a fartura de paz, a fartura de tranquilidade, de um bom emprego, de ter comida na mesa, de ter vestuário para nós e para os nossos filhos, esposas e esposos.
devemos continuar fiéis a Ele. E Ele tudo fará para nos proteger, porque Ele é um Deus de amor e de justiça. A justiça que não permite Ele pecar diante do nosso pecado, passando panos quentes. E de amor que Ele é misericordioso. Ele aguarda nós darmos lugar às Sagradas Escrituras, ao Espírito Santo, para nos libertar do pecado, para crermos na obra da cruz do Calvário e amá-lo de todo o coração. Deus abençoe a todos, um forte abraço.